Olá, meu nome é Silvio. Hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo de apresentação da nossa interface de configuração de URAs da Virtual 4B. Mas primeiro eu vou chamar a nossa assistente virtual para nos dar uma ajuda nessa apresentação. Olá, tudo bem? Olá, estou ótima, obrigada. E você? Tudo bem. No que posso te ajudar? Você pode se apresentar para o pessoal? Meu nome é Virtuale. Sou um produto da Virtual 4B e foi criada para ser uma agente virtual. Certo, mas o que é a Virtual 4B? A Virtual 4B é uma empresa de tecnologia e sua equipe é especialista em desenvolvimento e telecom. Eu fui construída a partir da experiência de muitos anos da nossa equipe. Não foi fácil, mas foi muito prazeroso. Como é seu componente de reconhecimento de voz? Modéstia à parte, nosso componente de voz e reconhecimento é fantástico. Tem várias funcionalidades e é a parte principal do sistema de reconhecimento de voz, que permite, entre outras coisas, gravação de dados, o que pode dar muitas informações sobre o público-alvo. Ajuda bastante, não é? Legal. Também acho. Obrigada. O que você é capaz de fazer? Hoje eu tenho reconhecimento de voz, facilidade e flexibilidade em construção de URAs para diversas áreas de atuação e posso auxiliar tanto em vendas, receptivo ou ativo, como em saque e recuperação de crédito. Viu como sou interessante? É, você é muito interessante, sim. Legal. Muito obrigada. Fico feliz em saber que você pensa assim. E quando você vai estar disponível no mercado? Estamos trabalhando para que eu esteja disponível com todas as funcionalidades até o final do ano. Isso não impede que eu possa realizar vários processos com o que já tenho hoje. Se você quiser saber mais sobre as funcionalidades disponíveis hoje, pode perguntar que eu respondo. Quais são as suas funcionalidades hoje? Minhas principais funcionalidades hoje são reconhecimento de voz, construção de URAs personalizadas pelo próprio cliente e integração com CRM. Muito em breve teremos outras funcionalidades. Nosso objetivo é otimizar todos os processos de construção e implantação de fluxos. Isso é muito legal, não acha? Verdade, é sim. Pois é. E o que estou apresentando hoje ainda nem é tudo do que sou capaz de fazer. Fantástico, genial, cara. Também acho. Obrigada. Então qualquer um pode construir uma URA? Sim, com apenas um manual básico, qualquer pessoa é capaz de construir ou alterar os fluxos de URA, de acordo com sua necessidade ou campanha. Não será mais necessário esperar que alguém faça isso para você. Muito bom, não acha? Sim, legal. Pois é. E o que estou apresentando hoje ainda nem é tudo do que sou capaz de fazer. E quanto custa? Infelizmente, não estou autorizada a passar custo ou valores. Para isso, você precisa entrar em contato com a nossa equipe para que possamos fazer um orçamento personalizado. É só nos contatar pelo site www.virtual4b.com ou pelo telefone 011 434 91956. Esperamos você. Sabia que você tem uma voz muito bonita? Obrigada. Eu sou a voz do sintetizador de fala e reconhecimento de voz do CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações.
Se quiser saber mais sobre o CPQD, é só acessar o site www.cpqd.com.br. Pode me ajudar na apresentação? Claro, podemos começar quando quiser. Então pode falar. Bem, já estamos na tela da interface para a construção da URA, correto? Os componentes estão localizados no lado direito da tela. É só clicar que eles vão aparecer no campo da URA. A partir daí, você completa as propriedades e faz as ligações entre eles. Pronto! Sua URA já está em construção. Muito fácil. Essa interface roda em qualquer sistema operacional? Por enquanto, trabalhamos com o Internet Explorer e o Aurora, pois desenvolvemos em Silverlight. Ah, obrigado. De nada. Agora eu vou demonstrar com mais detalhes o fluxo e as telas, tá? Pode nos dar licença um Claro, minuto? claro. Fique à vontade. Pode nos dar licença um minuto? Claro. Aguardo você a me chamar. Bom, pessoal, como vocês viram, a interface de construção da URA é bem leve e simples de usar. Essa é a página para construção da URA, né? Aqui ficam os componentes. E aqui a gente já tem uma URA construída, que foi construída antes, né? Mas a gente pode movimentar algumas partes dela aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui para a gente ficar com essa aqui na tela e mostrar para vocês como é que a gente inicia e chega até esse desenho, que pode, aqui ela tem um nível de complexidade baixo, mas que pode ser muito maior e com muito mais níveis e com muito mais opções do que esse exemplo que está aqui. Então ela não tem limite para essa quantidade de níveis, né, que estão aqui. Então, por exemplo, a gente puxa um componente aqui de início, que é o ponto de entrada da URA, né? Aqui a gente pode colocar um componente, por exemplo, eu puxei uma aqui coloquei um de reconhecimento, mas antes disso a gente pode dizer que tem um ponto de entrada, que vai ter a gravação. Assim que ela passar pelo componente de gravação e iniciar a gravação, ela vai seguir para um componente de reconhecimento de voz e sintetização de fala. Nesse componente, a gente pode setar as propriedades, né, do motor de reconhecimento, do sintetizador de voz, o texto que ele vai falar enquanto ele espera detectar alguma etapa da voz, né? E aqui são as opções dos motores, né? PQD. Aqui, por exemplo, eu posso chegar, escrever uma olá, e
o sistema ele conta com uma série de variáveis. A gente pode definir uma série de variáveis. Então, tem uma, por exemplo, que a gente pode colocar aqui, chamada saudação, né? E com essa expressão, ele vai falar, na hora que entrar pela URA aqui, ela vai falar, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, em função do horário do sistema. Bom, esse aqui é um dos componentes que tem uma decisão em função do resultado capturado no reconhecimento de voz. Então, ela pode ter uma direção positiva ou uma direção negativa, né? E nesse caso, por exemplo, a gente pode dizer que na direção negativa nós vamos ligar ele com um componente para desligar e na posição positiva nós vamos fazer uma transferência. A própria interface, o próprio dispositivo de conexão entre os componentes, né, ele já coloca um label que você pode pegar e alterar, colocar uma descrição um pouco mais detalhada aqui. Mas além dessa breve descrição que ele faz nas conexões, né, você pode usar o componente de texto, por exemplo, e colocar uma pequena descrição chamada gravar. E com isso melhorar a identificação dos componentes que estão na tela, né? Para ficar um pouco mais claro e documentado até, porque existe a rotina de impressão, você pode imprimir, exportar para uma figura, colocar um PDF, todos esses recursos. E isso vai facilitar a leitura do pessoal que for avaliar, que for analisar, homologar o fluxo, né, da URA que você acabou de construir. A partir do momento que você tem a sua URA pronta, e esse pedaço aqui nós colocamos só para exemplificar, né? Depois, num outro vídeo, nós vamos montar uma URA do zero e publicar ela no PABX e acessar, né, ouvir o resultado do fluxo na prática, né? Mas a partir do momento que você está com um fluxo pronto, está tudo certinho, todas as informações, as configurações, os textos, é tão simples quanto salvar. E no caso dessa URA que já está em produção, no momento em que eu salvo, se eu fizer qualquer alteração que eu tenha feito nela, já entra em produção e as próximas ligações que entrarem direcionadas para essa URA, ela já vai seguir o novo fluxo que foi modificado, que está configurado, aquela coisa toda. Para auxiliar na construção do fluxo, né, existem outras telas aqui, que é mailing, por exemplo, na parte numa outra parte do sistema, a gente tem importação de lista, né, na parte de call center, a gente tem a importação de lista, campanha, todas as funcionalidades necessárias para submeter um mailing ao discador dessa plataforma, né? Nós temos uma área que são as respostas, tá? Então, essas respostas são as respostas capturadas em função da navegação do cliente no fluxo.
tanto para receptivo quanto ativo, né? Então, só para exemplificar, aquela ali são as respostas que foram dadas para aquele fluxo que estava selecionado. E agora eu selecionei um outro fluxo e a gente tem outras respostas aqui. Então, nós temos data, hora, call ID e todas as respostas que foram reconhecidas, né? E a conotação dessas respostas que o cliente forneceu, né? De maneira positiva ou negativa para que o motor do agente virtual consiga entender qual é a direção que ele vai tomar dentro do fluxo. Nós temos uma tela onde nós podemos cadastrar vários fluxos, tá? Essas telas elas estão bem simplificadas nesse vídeo, né? Tem uma série de informações que a gente não está disponibilizando aqui, tem muitos outros recursos, né, dentro dessa interface, mas em princípio para o vídeo, como é um vídeo demonstrativo dos recursos, a gente está mantendo só essas poucas funcionalidades em termos visuais aqui, né? Então, nós temos uma tela onde nós podemos configurar, em função do mailing, as variáveis que podem ser usadas no fluxo. Então, aquela variável de saudação que eu usei lá na configuração, no exemplo do fluxo, é uma variável interna, mas eu posso criar quantas variáveis forem necessárias de quantos campos do mailing eu precisar expressar na URA, né? Num determinado ponto do fluxo da URA. Bom, agora eu vou chamar a Virtuale para a gente encerrar essa apresentação e lembrando que em breve nós vamos fazer novos vídeos, porque nós estamos desenvolvendo outras funcionalidades, né? E vou chamar ela para se despedir da gente. Oi, e aí? Descansou um pouco? Oi, sim, estou bem disposta agora. Que bom. Já vamos encerrar a explicação. Gostei, foi muito legal. Acho que já dá para o pessoal ter uma ideia, né? Com certeza. Muito obrigado pela ajuda, viu? Por nada, estou sempre à disposição. Tchau. Até logo. Obrigado pela visita, pessoal. Até o próximo vídeo e até mais.